A sociologia jurídica chama de efeito perverso, quando uma norma que é criada acaba produzindo efeitos diferentes daquilo para o qual ela foi pensada. No caso da reforma trabalhista, que está em vias de ser aprovada pelo Senado, inúmeras entidades de renome nacional, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, 17 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, todos eles já disseram que esse projeto tem muitas inconstitucionalidades, incongruências e que não deveria ser aprovado dessa forma. Muito bem, se ele vier a se tornar lei, o que é que o efeito perverso tem a ver com isso? Os princípios são a base do ordenamento jurídico. Como numa casa, eles são o alicerce, sobre o qual as paredes são levantadas. As leis são mudadas muito mais rápido do que os princípios, porque uma lei, para ser alterada, basta a conclusão do processo legislativo. Numa casa, as leis são os quadros, os sofás, podem ser mudados do dia para a noite. E os princípios não precisam estar escritos na lei. Na verdade, eles não precisam estar escritos em lugar algum. Eles são reconhecidos como tais por serem lógicos, por serem imanentes ao ordenamento jurídico. O direito material e processual do trabalho são fundados sobre o princípio da proteção ao trabalhador. E a doutrina vai dividir esse princípio da proteção em 3 subprincípios. O princípio da norma mais favorável, da interpretação mais favorável e do indúbio pró-operário. A norma mais favorável significa que quando há conflito de 2 leis tratando da mesma matéria, eu devo optar pela lei que mais beneficie quem está trabalhando. A interpretação mais favorável diz respeito que na hora que eu vou analisar a lei, eu tenho que dar a interpretação que mais beneficie o trabalhador. E o indúbio pró-operário vai dizer o seguinte: na dúvida, se eu não sei para que lado ir, eu vou para o lado que mais beneficie o trabalhador. Esses são princípios que estão na base do ordenamento trabalhista e não mudam ou deixam de existir porque a lei foi alterada. Um segundo princípio relevante do direito do trabalho é o da primazia da realidade sobre a forma. Significa dizer que o que importa é o que acontece no mundo real e não o que você diz que acontece. Ainda que você assine embaixo de um papel falando pedra é líquido, quando chega na Justiça do Trabalho, ela olha para a realidade, ela vai dizer: isso aqui é sólido, não é líquido. No novo artigo 507b, parágrafo único, a reforma cria a figura da quitação anual liberatória. E aí a empresa poderá convidar o trabalhador para ir aos sindicatos todo final de ano e lá firmar um termo de que recebeu tudo o que tinha para receber naquele ano de trabalho. A partir disso, as empresas fazem os seus negócios, preveem os seus orçamentos. Mas imagina quando, depois de alguns anos, ela for chamada à Justiça do Trabalho e lá ficar provado que, na realidade, não havia sido pago tudo. A reforma estimula a terceirização na atividade fim, para que as empresas terceirizem o máximo possível. A razão disso está lá no parágrafo 2º do artigo 4A da Lei 6.019, que diz que não tem vínculo de emprego do trabalhador terceirizado com a empresa tomadora. Mas isso se coloca em conflito com o artigo 3º da CLT, que estabelece os requisitos do vínculo de emprego. E depois de algum tempo, quando essas demandas começarem a chegar na Justiça do Trabalho, não tenha dúvida, vai prevalecer a proteção ao trabalhador. Então eu me coloco no lugar dos empresários que estão acreditando que essa reforma é a panaceia da solução de todos os males, que permitirá a redução dos custos do trabalho. E talvez daqui a alguns anos vão se dar conta de que criaram um enorme passivo trabalhista. Vamos chamar isso de efeito perverso? Vigiai o teu juízo, nossa mente é